bem, estamos com os deputados federais Gilson Marques e Carmen Zanotto. Deputada Carmen, eu diria o seguinte, o Estado de Direito está comprometido. Nós hoje vivemos num estado de exceção. O que Alexandre de Moraes está fazendo, eu não vejo isso em lugar nenhum do mundo. Todo mundo aceita isso, o Senado omisso, uma OAB que não se manifesta. Como é que a deputada está acompanhando esse delicado momento? Por isso que todos os excessos, eles são prejudiciais ao país. Então, os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si, mas não é o que a gente está vendo, em especial nos últimos anos. Só para dar um outro exemplo, para não ficarmos achando que é só por causa do processo eleitoral o que está acontecendo. Isso já vem de anos. Mas o exemplo da enfermagem, por exemplo. Exato. Uma lei aprovada pelas duas casas. Sancionada pelo presidente. Sancionada pelo presidente, com uma emenda constitucional, a emenda constitucional 124, que caberia ao Supremo discutir apenas a condicionalidade. Claro. O Supremo entrou no mérito da matéria. Exatamente. Ou seja, questionando a empregabilidade, questionando as condições de trabalho. Quer dizer... Escândalo. Não tem lógica. Então, ou a gente dá um freio de arrumação, né? Nesse processo como um todo, retomando a questão do direito à livre expressão. É claro que ninguém quer rodovias paradas, fechadas, bloqueadas, mas o direito da manifestação, assim como o direito ao contraditório e a independência entre os poderes. Eu acho que a gente precisa ter uma retomada, que eu não sei como isso vai se dar. Que eu perguntaria, como é que se processaria isso? Experiência? Esse é o grande questionamento. Tomara que a gente não tenha um início de mandato em 2023 com todos esses conflitos, porque isso não faz bem para o país. Ou seja, o Supremo também precisa, assim como nós acreditamos no Parlamento, aquilo que é bom para o país, que a gente consiga avançar nas matérias que são importantes para o crescimento e desenvolvimento do país, mas que a gente não tenha esses solavancos de Câmara e Senado, ou seja, o Congresso aprova e o Supremo recorre além daquilo que é previsto na legislação. Então, é uma matéria complexa, acho que todos nós precisamos, cada um, colocar um pouquinho de água nessa fervura, uma água fria, para a gente poder amenizar. A ditadura da toga está aí, né? Se continuar do jeito que está, sim. Sim. E o Senado que nada faz? Se tivesse caçado um ministro por abuso, talvez os demais tivessem se reenquadrado no seu espaço, né? No espaço do judiciário, e não avançando sobre o legislativo e o executivo. É porque nós estamos vivendo momentos difíceis. E a gente viveu isso lá no plenário inúmeras vezes. E esses extremos, eles são complexos. Então, a gente precisa amenizar os extremos também nas nossas duas casas, em especial na Câmara. No Senado, não é tanto, mas na Câmara Federal, os extremos, eles são complexos e acabam dificultando o processo. Com isso, a gente acaba frustrando grande parte da população brasileira, em especial, né, a gente está vendo aí um pós-eleição que não acabou. Um terceiro turno, né? O sectarismo não ajuda. Agora, deputado Gilson, o que a gente observa hoje é partidos como a Rede, especialmente, que eles judicializam a atuação parlamentar e política deles permanentemente recorrendo ao Supremo. E o Supremo, num ativismo político no contexto judicial. Quer dizer, esse caminho aí, em mão dupla, não pode dar certo, né? Não pode, e isso cada vez mais demonstra que, se continuando, como diz a Carmen, sequer precisa de legislativo. Porque se decide-se, através de um trabalho enorme, com posições diferentes, o que, a princípio, deveria ser a vontade da população, que é o conceito de democracia, 11 ministros, às vezes um só, decide de maneira contrária, então nós não precisamos de legislativo. E o fato de não precisar de legislativo faz com que temos uma conclusão maior, de que aquele gasto lá seria muito melhor aplicado em outro lugar, então que deixe a ditadura de uma vez só e parar com essa brincadeira fantasiosa de democracia. Você tem noção quanto custa o Congresso? São 10 bilhões absurdo. Por ano.
Entendeu? Qual é a motivação, muito mais agora com o governo do PT, onde a pauta vai ser atrapalhar os projetos ruins deles e não propositivo? E mesmo que se eventualmente for alguma coisa positiva, o STF vai cancelar. Qual motivação parlamentares do Senado e da Câmara têm de fazer um bom trabalho? Então, a pauta número 1 é reequilibrar forças. E como? Bom, tem várias formas, né? A Câmara tem, por exemplo, algumas alternativas. Tem um PDL para, por exemplo, cancelar a regulamentação do TSE. Eu tenho um projeto que eu sou autor, que é o 2657, se eu não me engano, que é para criminalizar a censura. Hoje a censura é proibida no Brasil. Porém, foi entendido que no período eleitoral ela poderia ser efetuada. Só que não foi suspensa. Não, foi suspensa. E o período suspensa. eleitoral se Então, encerrou. só que não tem pena. Então, o meu projeto cria uma pena se acaso for estabelecido censura, que inclusive no Brasil é prévia. Certo. Terceiro, nós instalamos, hoje, acabamos de conseguir 181 assinaturas de uma CPI para se investigar crimes de abuso de autoridade do STF. Lá no Senado... E será que o STF não vai barrar essa CPI? Mas lá na frente... Ele mandou criar da pandemia, mas pode barrar essa. Não, mas calma aí. A gente está brincando de batata quente, mais ou menos isso. Qual é a minha função? Eu não vou fazer isso porque no futuro talvez não seja aprovado? Não, eu vou fazer o meu trabalho e não vou desistir, Prisco. Ela foi protocolada, né? Foi protocolada. Isso, agora não o foi Arthur instalada Lira ainda. precisa dar a abertura à CPI. Lá no Senado... Aliás, de Santa Catarina, apenas Pedro Kizar não subscreveu. Todos os outros 15 subscreveram. Todos eles subscreveram. E no Senado foi autorizado a convocação de ministros Exato. em audiência e também tem um processo de impeachment, se eu não me engano, com uma coletiva de 7 senadores ontem. Contra então, Luiz existem Roberto movimentos... Barroso. Isso, existem movimentos contrários, só que, lógico, não são tão rápidos como a gente imagina e não sabe se vai dar o resultado que a gente gostaria. Muito bem. E Até pelo período que nós estamos, né? Nós estamos próximos a um final de mandato. Certo. Temos mais de atuação mesmo, 30, 35 dias, no máximo, até a aprovação do orçamento como é de que vai 2023. ser essa relação do governo Lula da Silva, confirmada a sua diplomação e sua investidura, com Santa Catarina? Bolsonaro é queridíssimo em Santa Catarina, mas eu não vejo que tenha dado atenção devida aos pleitos do Estado. Concorda? Concordo e faço uma observação, né? E tenho falado isso com muita frequência. Talvez nesse tema, a gente venha até divergir. Com a emenda constitucional 95, que é o limite de teto de gastos, ele vai até a questão de infraestrutura, de investimento. Certo. Quando você não tem orçamento para investimento, se a gente olhar o orçamento, e a bancada de Santa Catarina trabalha intensamente para melhorar o orçamento das nossas rodovias federais, mas mesmo assim a gente não tem perna suficiente para tudo aquilo que a gente precisa. Então, eu defendo que a gente precisa discutir sim o que é investimento e o que é custeio da máquina pública. Por exemplo, uma grande empresa, ela não se descapitaliza para ampliar. Se for possível, ela vai buscar um investimento, ela não vende seu capital. Certo. Ela busca o financiamento para poder avançar e crescer. No governo federal, com o limite de teto de gastos, com a emenda 95, a gente está tendo dificuldade, sim, em especial o nosso Estado, com relação à infraestrutura, que nos preocupa e muito, e a gente não pode deixar de pautar. Como vai ser o relacionamento? Nós vamos continuar trabalhando e brigando por Santa Catarina, certo, independente do governo que está e que vai tomar posse. Nós temos esse papel como legisladores e representantes do nosso Estado. Não é por aí, Gilson? Rapidamente? Não, eu não concordo, como ela bem disse. Na verdade, o que não se faz é o único caminho correto, que é diminuir custo, diminuir despesa. O Estado tem que trabalhar com o cinto apertado. Se cada vez que precisa de mais dinheiro, ao invés de reduzir custo, reduzir despesa, dá uma margem maior para gastar, o incentivo tanto do eleitor como do eleito vai ser gastar mais. E o que acontece? Imprime moeda, gera inflação e empobrece quem mais precisa. Temos apenas um minuto. Eu gostaria de ouvir a opinião dos dois. Estouro da boiada, furo do teto, governo Lula. Semana que vem, na Câmara, deve ter novidade. Gostaria de ouvir a posição rapidamente, 30 segundos para cá. Nós vamos, a depender do resultado
do que vai ser votado, não só do valor, mas dos termos futuros de continuar quebrando o teto, virar uma Argentina em menos tempo que a gente imagina. Ou seja, esses 200 bilhões não passam. Espero que não, mas tem Vai muita... votar contra? Obviamente, já declarei voto. Carmen? Os 4 anos é impossível. A gente trabalhar uma PEC que venha para garantir Estamos falando o teto do o estouro de falando teto. em quase 1 trilhão, né? Os 4 anos é impossível, 1 ano no máximo, e cumprir com aquilo que eu já votei lá atrás e sempre defendi, mesmo que tenha sido utilizado por parte do PT, inclusive na minha eleição em Lages, dizendo que eu era contra o auxílio emergencial de R$600, que nunca foi verdadeiro isso. Os R$600 nós precisamos colocar para as famílias necessitadas, sem sombra de dúvidas. Então, os 200 bilhões, eu acredito que não, mas o que vai cobrir essa necessidade, com certeza. Agradecemos a presença dos 2 deputados, Carmen Zanotto e Gilson Marques. Vamos ficando por aqui, compromisso no próximo sábado. Aqui, direto ao voto, 19h20. Até lá.